Leitura do livro A Oração e o Jejum, a chave mestra para a vitória. Capítulo 1. Oração e jejum, a chave mestra para o impossível. A desobediência de Adão e Eva ao comer do fruto proibido foi a causa de seres humanos terem perdido o poder dado por Deus no jardim do Éden. Assim, o jejum que Cristo fez de 40 dias e 40 noites no deserto, onde ele venceu o mais cruel dos ataques do inimigo, possibilitou o resgate da nossa autoridade. Lucas, capítulo 4, versículo 1, versículo 13. Adão e Eva receberam o paraíso como moradia, com as instruções de que eles poderiam desfrutar livremente de todos os frutos que haviam ali, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. Quando a mulher viu que o fruto daquela árvore era bom para se comer e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, Gênesis 3:6, ela estendeu a mão e compartilhou com seu marido, e espalhando assim pecado e tristeza pelo mundo, para eles e seus descendentes. Cristo, o segundo Adão, recusou-se a dar ouvido à influência do diabo para fazer das pedras pães. Ele então completou seu jejum e nos possibilitou recuperar o que se havia perdido por Adão e Eva. Como veremos, oração e jejum foram a chave mestra que o Senhor usou para realizar o impossível. Também são apropriadas para que possamos ir ao encontro das grandes necessidades da humanidade, fazendo o impossível tornar-se possível. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por uma porção de cozido. Assim como o apetite descontrolado leva à pobreza espiritual e até mesmo às doenças, o ato de negar o alimento pode dar aos cristãos um novo entendimento de Deus. O caso de Esaú era similar ao de Adão. Por um bocado de comida, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Ele era o irmão gêmeos mais velho e a herança lhe pertencia. Esaú poderia ter sido o pai de povos escolhido em vez de Jacó, mas havia uma diferença fundamental entre eles. O último tinha fé e, como galardão, a condição de primogênito. Esaú, sendo um homem da terra, pensou apenas em termos humanos. No momento da tentação, estava pronto a abrir mão do que era dele apenas por um pouco de lentilha. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Gênesis capítulo 25, versículo 31 ao 33. Esaú, gratificado ao seu apetite, naquele dia teve confiscado a glória que poderia ter sido sua. Quando mais tarde sentiu remorso pelo ato, não encontrou condições de arrependimento. Jejuar modifica a regra, disciplina a alma, e em sua obstinência do mundo, as portas do paraíso são abertas. Muitas vezes, nas Escrituras, deparamos-nos com homens que perdem seu lugar com Deus por falharem no controle das tentações da carne. Ao mesmo tempo, encontramos outros que, na disciplina do jejum, transpuseram obstáculos
pecados, e tiveram resposta do Senhor para a mudança, e tiveram resposta do Senhor para mudanças no destino de vários reinos. Os filhos de Israel, por desejarem as iguarias do Egito, perderam a bênção do Altíssimo. Como disse o salmista, eles deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E eles satisfizeram-lhe os desejos, mas fez definhar a sua alma. Livro de Salmos, capítulo 106, versículo 14 e 15. No entanto, Moisés, o líder, pela sua intercessão e pelo jejum de 40 dias, salvou-os de serem arruinados como nação. Comer e beber não são atos errados, a não ser que se torne um fim em si mesmo. No entanto, os homens da época do dilúvio, tão voltados à satisfação do apetite, que não prestou atenção no agrupamento das nuvens do julgamento, e foi levado repentinamente pela destruição. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia ou bebia, casava-se e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Mateus capítulo 24, versículo 37 e 38. Cristo advertiu seus discípulos a não serem como aqueles homens dos dias de Noé. Ele também lhe falou que, por meio da oração e do jejum, poderíamos vencer as forças do mal e expulsar demônios. Sim, moveriam montanha. Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiver de fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus capítulo 17, versículo 20 ao 21. Assim, Cristo mostrou que oração e jejum eram as condições pelas quais o impossível poderiam ser transformado em realidade. O rei Belsazar, com seus lords e suas damas, entregou as orgias de banquete, profanando recipientes da casa do Senhor. Em uma festança, com muita bebedeira. No entanto, ele recebeu a condenação com a escrita na parede, e naquela mesma noite foi morto Daniel, o homem de Deus, o qual interpretou o escrito. Jejuou 21 dias até que as forças do príncipe das trevas fossem derrotadas e a sua nação fosse liberta. O profeta sabia que a chave para a vitória era as súplicas ao Pai Celestial, com abstinência de alimento. O rei Herodes, durante um banquete com os seus, fez um juramento que resultou na morte de João Batista, o precursor de Cristo, de quem Jesus disse não haver melhor nascido de homem. Esse profeta jejuou no sentido de preparar os caminhos para a vinda do Messias. Com o jejum, é possível vencer a guerra e colocar o inimigo para correr, mesmo quando a derrota no passado tenha se repetido por muitas vezes. Quando Israel perdeu 2 grandes batalhas e foi humilhado ao pó pela tragédia perda de milhares de vidas, a nação jejuou e chorou perante o Senhor. No dia seguinte conseguiu a vitória. Juízes 20. Jezabel alimentou os profetas de Baal
em sua suntuosa mesa. 1 Reis, capítulo 18 e 19. Mas ao final, ela e esses homens caíram sobre o julgamento divino, fugindo da ira da rainha. O profeta Elias caminhou e jejuou 40 dias no deserto, até que no monte Horebe ouviu uma voz mansa e delicada. 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Ele deixou Horebe com uma poderosa unção de Deus para retornar a Israel e executar o julgamento do Senhor. Nunca mais ele fugiu de qualquer perigo. A fé tomou conta do seu ser, de tal maneira que nem mesmo a morte pôde apoderar-se dele, porque foi arrebatado ao céu em uma carruagem de fogo. No prazo de 40 dias, Nínive deveria ter sido destruída, de acordo com a advertência profética. Porém, o rei e seus súditos, ouvindo o aviso, vestiram-se de pano de saco e caíram sobre suas faces, em jejum e arrependimento. Jonas 3, versículo 6 ao 9. A grande cidade de 120 mil almas foi salva. O maior arrependimento em massa na história da Bíblia. Toda a esperança parecia ter se perdido para o povo no tempo de Ester, pois o rei havia assinado uma carta dando autoridade aos homens de Amã para destruir todos os judeus. Ester, capítulo 3, versículo 13. No entanto, ela e suas donzelas e Mordecai jejuaram 3 dias e 3 noites, e a jovem, arriscando a própria vida, apresentou-se sua petição ao rei. Não somente ao seu povo foi salvo, mas também o perverso adversário Amã foi enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai. Estradas foi mandado pelo rei a levar de volta o ouro. Esdra foi mandado pelo rei a levar de volta o ouro e a prata para o templo de Jerusalém. Ele sabia que o país estava infestado de salteadores, para os quais o ouro seria uma rica recompensa. Ele e seus companheiros oraram e jejuaram, e o Todo-Poderoso os levou de modo seguro ao seu destino. Esdra 8, 21. Os filisteus humilharam-se, os filhos de Israel, em uma grande derrota, ocasião em que a arca de Deus foi tomada. Parecia que Israel não tinha mais forças para se levantar perante seus adversários, quando Samuel e seu povo clamaram ao Senhor e jejuaram. Então o Altíssimo os socorreu e estrondou um grande trovão, dispensando os exércitos do inimigo. 1 Samuel, capítulo 7, versículos 5, 6 e 10. Tão grande foi a derrota dos filisteus, que eles não mais se colocaram contra Israel nos dias de Samuel. Paulo, antes amargo perseguidor dos cristãos, teve um encontro com o Senhor na estrada de Damasco. Ao levantar-se da terra, cego, foi guiado para a cidade, onde orou e jejuou por 3 dias. Atos capítulo 9, versículo 9 ao 11. Então, Deus falou com Ananias para impor-lhe as mãos. Em seguida, Paulo recobrou a visão e foi cheio do Espírito Santo. Após essa experiência, o apóstolo prosseguiu até se tornar um dos mais importantes cristãos de todos os tempos. Por muito tempo, os gentios foram excluídos
dos direitos de Israel e suas bênçãos. Contudo, um cristão chamado Cornélio jejuou, orou e deu esmola. Atos capítulo 10, versículo 1 ao 4. Então um anjo do Senhor veio a ele e mandou que chamasse Pedro. O Senhor deu a esse apóstolo a visão de que os gentios não eram mais imundos, mas receberiam o evangelho de Cristo, assim como o povo de Israel. Um navio partiu por mares perigosos com Paulo a bordo. O capitão, fazendo pouco caso das advertências divinas dadas pelo apóstolo, enfrentou uma tempestade durante 14 dias e noites, e sem dúvida tiraria a vida de todos na embarcação. No entanto, durante todo o tempo, Paulo e a tripulação jejuaram, enquanto os outros já haviam perdido a esperança. No 14º dia veio a resposta. Todas as 276 almas foram salvas. Atos capítulo 27, do 33 ao 44. Jejum e oração impediram a destruição pelo temporal. Assim, a lista vai crescendo. Quando tudo falha, a intercessão e a abster-se temporariamente de alimentos pode mudar o curso da história. É verdade que orar transforma os acontecimentos, mas quando é possível também jejuar, os resultados serão ainda melhores.